Boa noite. O Roda de Entrevista de hoje recebe o cientista político e escritor Alberto Carlos Almeida. Ele que está em Goiânia para o lançamento de seu mais recente livro, O Voto do Brasileiro. E ele topou participar com a gente aqui do Roda de Entrevista. Qual é a cabeça, qual é o perfil do eleitor brasileiro? Quem vai ser o próximo presidente da República? Em seu livro, ele chega a afirmar que o resultado das eleições deste ano é previsível. Daqui a pouquinho nós vamos saber com ele esta e outras respostas. Está no ar mais uma edição do Roda de Entrevista, que hoje tem como convidado especial o cientista político e escritor Alberto Carlos Almeida, que, como eu disse agora há pouco, está em Goiânia para o lançamento de seu mais recente livro, que é justamente O Voto do Brasileiro. Ele é autor de outros best-sellers, justamente na área política, para explicar e entender como funciona a cabeça do brasileiro. E para nos ajudar nessa entrevista de hoje, eu apresento os nossos convidados, o jornalista, professor e pesquisador da UFG, Daniel Cristino. Daniel, muito boa noite, agradeço a sua participação. Eu que agradeço o convite, Enzo. E Cileide Alves, da Rádio Sagre 730 AM. Cileide, mais uma vez com a gente, muito obrigado pela participação. É um prazer, boa noite. E o nosso convidado, Alberto Carlos, como funciona a cabeça do brasileiro? Como funciona a cabeça do eleitor? Boa noite. Boa noite. O livro, quer dizer, o título do livro é O Voto do Brasileiro, né? E eu acabo de lançar, quer dizer, e ele pega o resultado das eleições presidenciais no Brasil, as três últimas eleições, 2006, 10 e 14, eu coloquei a malha municipal. Então, quanto mais escuro o vermelho, maior a vantagem que o PSDB teve sobre, que o PT teve sobre o PSDB, e quanto mais escuro o azul, maior a vantagem que o PSDB teve sobre o PT. Então, você vê a malha municipal, esses três mapas são idênticos. Tá? Então, por quê? Porque aquilo ali foi formatado durante o primeiro governo Lula. Em 2002 não era assim. Em 2002 a votação do PSDB no Nordeste foi muito forte, e a votação do PT em São Paulo, no Paraná, foi muito forte, coisa que não aconteceu mais depois. Passou a haver no Brasil uma segmentação do voto centro-esquerda versus centro-direita, comum a outros países do mundo. Então, tem um capítulo que eu, no livro, trato de 6 países e mostro que o Brasil e esses 6 países são idênticos nessa segmentação. É uma segmentação regional e social. O eleitorado mais pobre, né, digamos assim, o eleitorado da classe média, do meio para baixo da pirâmide social, tende a votar em partidos de centro-esquerda, e o eleitorado do meio da pirâmide social para cima tende a votar em partidos de centro-direita. Isso tem distribuição geográfica disso. Tá? Eu chamo a atenção, por exemplo, no caso da Espanha, Andaluzia é a região mais pobre da Espanha, no sul da Espanha, mais pobre e populosa, que até hoje só deu vitórias ao PSOE. Tem lá um que é o governo, Partido Centro-Esquerda da Espanha. Tem lá a Junta de Andaluzia, foi criada depois em 1981. Tá? De lá para cá, só venceu candidatos do PSOE. E no Brasil, quando é que essa configuração de centro-esquerda e centro-direita, quando que ela começa a se firmar para chegar nesse ponto que o senhor identificou nessas últimas eleições? No livro até, eu faço assim, tem um capítulo sobre eleição, tem um capítulo sobre a sociedade, é tudo em mapas, tem 17 mapas do Brasil, tá? Muitos mapas sociais, mapas do Brasil inteiro, tá? Mapas sociais com o quê? Rede geral de esgoto, recolhimento de lixo, escolaridade, desigualdade, índice de Gini, a cor de pele da população. E aí você vê que tem 2 países claramente diferenciados no Brasil. São Paulo, que é responsável, que tem sido responsável por colocar o candidato do PSDB no segundo turno, a votação de São Paulo, e o Nordeste, que tem sido responsável por colocar o candidato do PT no segundo turno. Isso passou a vigorar a partir de 2006. Em 2002 não existia. Tá? Isso se deve ao comportamento do primeiro governo Lula, o comportamento do Lula quando presidente. Ele disse, olha, eu vou cuidar dos pobres. E aí utilizou grandes símbolos e a partir daí aconteceu isso. Quer dizer, o que o Brasil não tinha que os outros países europeus, inclusive Estados Unidos, né, já tinham passado? Tem um governo de esquerda no poder, de centro-esquerda. A partir dali passa a vigorar aquela segmentação.
Em 2002, aí é que eu digo, eu tenho um capítulo que eu chamo de lupa. Eu vou a alguns casos, mais especificamente, eu pego e ponho lá 6 capitais. Em 2002 já havia essa segmentação nas 6 capitais. As regiões mais pobres dessas capitais votando no candidato a presidente do PT, as regiões menos pobres, mais ricas, votando no candidato do PSDB. Pois é, a ciência política no Brasil, mais especificamente o VEFOR, ele já disse que a formação do Brasil, do capitalismo brasileiro, ela diferenciou-se da formação do capitalismo nos países da Europa, e especialmente porque lá a base foi a luta de classes, diferentemente daqui, que aqui houve uma aliança aí de vários setores da sociedade. O senhor acha que é possível dizer que a partir de 2006, então, esse caráter de luta de classes, ele passa a ser incorporado na política, na luta política brasileira ou não? Cileide, eu acho assim que, eu conheço esse livro do VEFOR, o Populismo na Política Brasileira, eu acho que tem uma certa idealização, tanto da Europa quanto do Brasil. Eu tendo a discordar um pouco desse diagnóstico. Tá? Se você pegar lá, sei lá, antes de Hitler, né, na Alemanha, né, teve um período que foi conhecido como todos os governos burgueses. Leva esse nome, todos os governos burgueses. Eles atenderam às demandas do Partido Social Democrata Alemão na época. Está fazendo o estado de bem-estar social, isso vem desde Bismarck. Então, o que é populismo, o que não é, entendeu? Eu acho que tem uma certa idealização. Você coloca a Europa como um tipo ideal e aí o Brasil se distancia. Quando você vai olhar com a lupa de perto, a coisa é mais complicada, tá? Então, eu considero simplesmente que tem um governo disputa, ela já ocorreu ou ela não ocorreu aqui? Não, tem um governo, quando você coloca a centro-esquerda no poder, quando ela chega lá, ela vai atender os pobres mais. Tá? E aí os pobres passam a votar nela. A segmentação é simples, tanto pobres quanto não pobres, né, eu chamo... qual é uma pergunta que eu faço, 2 perguntas, aliás, que eu faço no último capítulo do meu livro, tá? Que elas têm a ver com a previsão da eleição desse ano. Os pobres do Nordeste vão deixar de votar no candidato do PT e votar em outro? Sim ou não? Se você responde não, tem muitas implicações para isso, você vai ter que explicar por quê. Sim, é mais fácil responder sim. A classe média de São Paulo vai deixar de votar no candidato do PSDB? Sim ou não? Tá? E por quê? Tá? Tem várias implicações da resposta não, que são muito mais fortes do que as implicações da resposta sim. Tá? A resposta sim é muito mais compreensível e é muito mais justificável. Você tem, por exemplo, a grande expansão do Bolsa Família aconteceu no primeiro governo Lula. Tá? Eu tenho pesquisa da época. Quando você pergunta para a pessoa, quando você recebeu o primeiro Bolsa Família, vai ser algum ano do primeiro governo Lula. E se você perguntar para a pessoa, quando começou o programa do Bolsa Família, vai ser o ano que ele recebeu a primeira vez. Tá? Não é o ano do início oficial do programa. Tá? As pessoas, né, a vida é simplória, quer dizer, as informações são muito complexas, então isso é uma simplificação que faz sentido para aquela pessoa. Roberto, antes até de passar a palavra para o Daniel, só um recadinho para o nosso telespectador. Tradicionalmente, a gente tem as suas perguntas via WhatsApp, mas hoje, devido à própria agenda do Alberto, né, que nesse momento que você está vendo a nossa entrevista, ele está fazendo o lançamento do livro. E ele, muito gentilmente, veio à tarde e nós gravamos. Então, por isso, não tem como fazer pergunta pelo WhatsApp, o programa é gravado. Daniel. Pois é, eu queria introduzir 2 questões aqui na tua análise. A primeira delas é a Lava Jato. Se isso tem algum impacto, qual poderia ser o impacto da Lava Jato? Porque se você pensa nessa clivagem entre centro-esquerda e centro-direita, com a centro-esquerda pendendo para um voto mais pragmático e por demandas sociais, a centro-direita parece estar se movendo para um voto baseado em valores, um voto moralizante. E qual é o impacto também, que você acredita, da tecnologia no processo? Porque, diferentemente de outras eleições, parece que nessa eleição a tecnologia, as fake news, o desenvolvimento, o lidar com a informação vai ficar mais complexo. Será que isso tem algum impacto ou o voto continua sendo um voto pragmático ou moral? O que você acha? Olha, de qualquer modo, as segmentações vão estar presentes, né? Você vai ter fake news, vai ter mais tecnologia, WhatsApp, mas, de novo, se a gente pega as pesquisas já de hoje, pesquisas públicas, você vai à abertura da pesquisa e você vê onde é que o PT é mais querido, onde é que o candidato do PT é mais votado? No Nordeste. Então, a segmentação que o livro, digamos assim, faz o raio-x, né? Explicita, ela está presente já hoje nas pesquisas de hoje. Tá? E se você pega a força relativa do candidato PSDB hoje, tá? Ela é maior em São Paulo do que no Nordeste. Então, está lá o livro. Tá?
Qual é hoje, a Lava Jato já está tendo um efeito, quer dizer, essa desorganização, a própria cobertura midiática, né? Vocês jornalistas, né? Toda a visão de que pode surgir uma terceira via. Né? Não surgiu? Não surgiu, inclusive as desistências de terceira via já são importantes. Né? O Dória seria a tal terceira via, não teve perna, Joaquim Barbosa, Luciano Huck e outros vão desistir ainda no decorrer até começar o processo eleitoral realmente. E Bolsonaro e Ciro Gomes? O que você fala deles? Eles têm densidade, eles têm capilaridade, eles têm possibilidades? Olha, sim, estão aí, né? Estão nas pesquisas. Agora, eu sempre chamo a atenção de uma coisa, que eu acho que é muito relevante. Na eleição passada, 2014, o Aécio era menos conhecido nacionalmente, tinha sido governador de Minas, era mais conhecido de um determinado segmento do eleitorado. Ele ultrapassou a Marina na quinta-feira. A eleição de primeiro turno foi no domingo. Até a quarta-feira, pesquisas telefônicas diárias, né? Eu tenho esses resultados, não só a que eu coordenei, mas outras atestam isso. Tá? Então, ele até quarta, quinta-feira, estava empatado com a Marina. Quando é feita a apuração no domingo, ele está 12 pontos na frente. Ou seja, foi uma ultrapassagem brutal. O que eu estou querendo ilustrar com isso? Que o eleitor decidiu na última semana. Ele foi acumulando informação durante a campanha. Quando chegou na véspera da eleição, ele foi lá e decidiu. Disse, olha, a Marina não. Aí que está. Pode ser o mesmo problema que vem atingir mais na frente o Ciro Gomes e o Bolsonaro. Ele olha, é uma coisa que não tem muito charme jornalístico. Não dá fofoca de colunas, etc. Ele olha o candidato, vê as declarações, vê a estrutura partidária do candidato. Isso tudo vai aparecer durante a campanha. Contradições, coisas meio incoerentes que vão ser ditas, todos falam, tá? Mas aí ele vai somar isso com estrutura partidária, participar ou não de debates. Mas as pessoas entendem isso? Sim, de modo geral. Partidária, Sim, isso acontece para eleição para prefeito, governador, vai alguém que a pessoa gosta. Aí ela pega e diz, isso aparece em pesquisa qualitativa. Diz, olha, sabe que a pessoa é até boa ali, o candidato é até bom, mas ele não tem estrutura para governar o município. Ele não tem condições de governar o Estado, não tem condições de governar o país. Em algum momento vai aparecer, o eleitorado vai começar a ver que o partido Bolsonaro é muito pequeno. E muita gente vai concluir, olha, não vai dar, o país está muito complicado, não dá para governar assim. O senhor já escreveu a cabeça do brasileiro, a cabeça do eleitor e agora o voto do brasileiro. O senhor tem, então, a pesquisa, porque a cabeça do brasileiro, que é o primeiro, é de 2000 e... Cabeça do eleitor é 2008. 2007. 2007. Nós passamos aí por cerca de 30 anos de voto. Nesse período da sua pesquisa, o senhor acha que o brasileiro ele adquiriu alguma experiência de voto para poder fazer essas análises um pouco mais complexas que o senhor está falando aí? Mas, Roberto, eu sei que é uma pergunta maior. Vamos para o primeiro intervalo, a gente volta e você já responde com mais tranquilidade. Voltamos em instantes, então, com roda de entrevista que recebe hoje o cientista político e escritor Alberto Carlos Almeida. Voltamos em instantes.